aí, pessoal, aqui quem tá falando é a Amanda e hoje eu vou trazer um vídeo diferente para vocês. Hoje eu vou mostrar o review deste programinha aqui, o Sketches Pro. Antes de abrir ele, eu quero mostrar aqui para vocês o que eu fiz, que eu desenhei outro dia usando esse programa. Assim, eu gosto muito de aquarela e ele tem boas ferramentas para você trabalhar com aquarela. E dá para chegar nessa qualidade? Poxa, consegui fazer isso aqui com poucos usos. Então, acho que assim, se você desenvolver um tempo dentro do programa, eu acho que dá para conseguir efeitos muito melhores. E você, assim, eu não precisei colocar plugins nenhum nele, ele já me deu essa qualidade só com as ferramentas que já tem dentro dele. Então, como é um review do programa e ele não tem só aquarela, ele tem outras coisas também, eu vou falar aqui o que a gente pode desenvolver e quais são as ferramentas que tem de desenho nele. Eu achei um programa muito bom, então vamos lá, vamos abrir e aí eu vou falando o que dá para fazer com ele. Aqui, já de início, ele já te fala assim, o que você quer fazer, né? Então, qual é o tamanho do seu papel? Ele te dá o tamanho da sua tela, o tamanho de carta, o tamanho de A4, e aqui ele já te dá alguns papéis, alguns tamanhos de papéis, vamos dizer assim, nem é papel, né, porque obviamente tá aqui iPad, iPhone, então ele vai te dar o tamanho da tela do iPad de retina, ele vai te dar o tamanho do iPhone 6 Plus, ele vai te dar o tamanho do iPhone 6, do iPhone 5, do iPad, então dos iPads anteriores. E custom, você vai dar o tamanho que você quiser. Então, ele já te dá essa opção aqui pré-definida. Então, pô, eu não sei o tamanho da tela do iPhone 6. Então, se eu colocar aqui, ele já vai me dar largura e altura. Pô, nem preciso mais ficar procurando na internet para saber qual é o tamanho da tela desses aparelhos. Então, beleza, vamos aqui botar um A4. É claro que aqui ele também vai dar em tamanho em pixels, né? Então, o tamanho de pixels aqui da largura e da altura de um papel A4. E aqui ele vai te dar o tipo de papel. Plain, infelizmente eu não sei, pessoal, mas vamos lá. A granulação fina, pequena, para aquarela. Não sei esses outros aqui. Aquarela 2 e quadros. Pô, já dá uma coisa aqui para você trabalhar em cima já. E aqui, pô, aquarela, que é o que eu gosto muito de trabalhar, ele já me dá aqui como se fosse a textura do papel. Isso é uma coisa bem legal. Então, beleza, vamos continuar aqui na aquarela e dar OK. Aí ele vai abrir aqui e aí a gente vê o papel. É como se fosse você estivesse olhando para um papel mesmo. Tem aqui como se fosse a fibra do papel. E aqui tem as ferramentas dele. Algumas ele te dá aqui algumas recomendações.
Então, e aqui do lado a paleta de cores, que você pode estar arrastando para ver as outras cores. Já que eu tô aqui nas cores, eu vou falar aqui. Você, beleza, escolhi o vermelho, tá lá. Ele vai me dar a cor, beleza, mas aí, tá, eu vou puxar aqui, tem as outras cores. Tem uma paleta de cor aqui, mas, poxa, não é esse verde que eu quero trabalhar. Como que eu faço para ir para um outro verde? Eu juro que eu sabia como é que faz. Como é que faz para ir para um outro verde? Oh, meu Deus. Aqui, Window, Color Pick ou o atalho, ele diz aqui. Beleza, aqui a gente tem uma gama de cores. Eu vou passando aqui, ó, e vou passando para as outras cores. E aí, se por um acaso eu achar que essa cor não tem na paleta ali, então eu adiciono e ela vai para lá. Muito legal, né? Então, Color Pick e eu adiciono a cor. Então, o mais e o menos. Assim, não tire. Mais cores, você tem um atalho para o Color Pick, sem precisar fazer o teclado ali com atalho. Ok, então não tem muito o que falar aqui, paleta de cores. Então vamos para o lado aqui. Aqui são as camadas. Eu posso ter várias camadas de papel, igual no Photoshop. Que aqui é a primeira camada, beleza. Aqui é a segunda camada, quero trabalhar com outra cor. Então eu sobreponho aquela camada. Então eu posso ter várias cores. Posso aqui dar a opacidade, deixa eu achar a camada que eu rabisquei aqui, essa. Posso tirar a opacidade e aumentar a opacidade. Ver ou não ver a camada aqui no olhinho. Vamos ser mais rápido aqui, né? Aqui nós temos a espessura da ferramenta. E é claro que assim, galera, como eu tô usando aqui com uma mesa, eu tô usando com a mesa da Wacom, a Intuos Pro. Então, se eu faço um traço leve, ele me dá esse efeito. Se eu dou um traço um pouco mais forte, que é o que eu tô fazendo agora, então ele me dá um pouco mais de firmeza no traço. Então ela consegue captar isso, o programa consegue captar isso com a mesa e beleza. Opa. Eu tenho esses resultados. Ok, aqui eu quero deletar, então eu clico com outro botão da caneta e deleto a camada que eu não quero mais. Opa, dupliquei a camada, deleta. Ok,
Então esse aqui é uma ferramenta tipo lapiseira. A próxima aqui é como se fosse uma caneta nanquim, que vai me dar o traço firme. Aqui no caso da caneta nanquim, eu não tenho muito a diferenciação da pressão sobre a caneta na mesa gráfica. Ali, nesse caso, aqui é como se fosse realmente a caneta. Esse daqui, ele tá me dando um pouco mais dessa... onde eu dei o primeiro toque no papel e puxei, e aí ele tá percebendo um pouco mais da mesa gráfica. Aqui um traço mais firme. E ali sobreposição de traços. Olha, vou apagar isso aqui e mostrar uma camada melhor aqui para vocês. Laranja, um vermelho. Então ele tá meio que somando as cores. Vou botar um verde. Nessa opção. Agora, se eu quisesse a outra, na mesma camada, ele faz por cima, ele não soma as cores. Ele simplesmente faz o traço por cima. Então, é uma caneta nanquim. E, no caso aqui, a cor que você quiser. Não tem só preto. A próxima aqui é uma canetinha. Canetinha hidrocor. Ó. Somar as cores é muito legal. Mesma coisa aqui, você tem... Opa, não posso fazer isso. Sim, é claro, tava colocando uma camada com... pra não poder ver. Então não poderia rabiscar numa camada que eu não tô vendo. Aí aqui você tem uma caneta chanfrada. Um marker, né? Canetinha, marker. Marker profissional, né? Aqui os tamanhos que a gente pode trabalhar. E aí tem o seguinte detalhe. Todas as ferramentas, você tem aqui o tamanho delas. Então, esse é o tamanho máximo, é o 4, eu não posso ir além desse tamanho. Então, há um limite de tamanho. Não é igual no Photoshop que eu vou aumentar ao meu bel prazer. Aqui a gente tem o limite do tamanho da ferramenta. Então já mostrei aqui o marker. Aqui seria a ferramenta de um pincel. Tem algumas markers, algumas canetas aí que imitam pincel, mas aqui seria tipo pincel mesmo. E aqui, tamanhos, né? Pastel. Ah, sim, lápis pastel.
Aqui o lápis pastel seria interessante trabalhar sempre com a soma das cores, que é o que realmente o lápis pastel faz, né? Ele soma. Então você teria aqui ele é assim para poder imitar a poeirinha que o lápis pastel faz. Esse eu não lembro. Ah, tinta acrílica. Ó, para quem gosta de trabalhar com tinta acrílica. Ele tem... Aí a tinta acrílica já não precisa, né? Aqui eu já tô tendo realmente o efeito da tinta acrílica, que é a soma de várias camadas. Se eu colocar assim, ele vai somar ainda mais. Aqui é como se eu tivesse mudado o tipo de pincel. Da tinta acrílica. Somando camadas. Poxa, a questão de você somar camadas aqui é incrível, é fantástico. E ali é só a questão de um pincel maiores, mas não só isso, né? Quando você tem o redondo puxado para cá, para a direita, então é a inclinação do pincel. Olha que diferença. Aqui e aqui. Tipo de inclinação do pincel que você vai obter. Agora chegando, pode ser nessa layer ou numa nova nessa layer. Aqui, finalmente, o efeito que eu adoro, que é o de aquarela. Olha só que incrível, pessoal. E ainda tem isso, tipo, se você bater com a caneta na mesa gráfica, você é como se tivesse deixado cair uma gota da tinta no pincel. Isso é incrível. Eu posso pingar em outro lugar e aí eu revelo o pingo da tinta que veio para cá. Aqui é uma outra forma de pincel, ali grande, aqui definido um pincel bem fininho, aqui um pincel que espalha mais, e aí aqui é como se eu tivesse dado pro programa, assim, o papel secou. E aí a gente vê essa borda aqui da aquarela já um pouco mais seca. Então, é como se eu já tivesse pintado, esperado o papel secar e vindo aqui para pintar outra camada. E é claro, eu tenho N camadas aqui, então se eu quiser outra cor... Opa! Aqui eu tô tirando. E aqui, se eu quiser outra cor, eu tenho que usar esses outros pincéis para cá, senão eu começo a
retirar aquela cor. Aqui vamos para outra ferramenta. Sim. Essa aqui é a ferramenta de spray. Que dá para trabalhar muito legal com a aquarela, né? Você vem com ela para poder fazer algum detalhe mais... como se eu tivesse jogado um pouquinho de tinta assim, de borrão, com spray, que não é definido, você não tem uma definição. Então, se você quiser fazer aqui um grafite, um sketch de um grafite, você tem. Essa aqui, na verdade, o que é isso aqui? Essa ferramenta, ela vai suavizar aquilo que você já desenhou. Alguns podem não saber que existe a ferramenta esfuminho. O esfuminho nada mais é do que quando a gente não tem esfuminho, a gente usa o dedo para poder suavizar ou fazer aquele efeito de sombra no papel. Então, ele suaviza o desenho. Aqui é um estilete, que se eu quiser... eu não quero esse pedaço, quero cortar. É como se eu tivesse recortado aquele pedaço de papel, um estilete. E aqui é como se eu tivesse um bico de pena. Uma caneta nanquim, bico de pena. Aqui a gente tem alguns... Poxa, eu não sei traduzir isso, gente. Patiners. É uma coisinha assim que você também consegue... Isso aqui tem no Photoshop também. Alguns fundos pré-programados. Que se você rabiscar, você já tem aquelas formas ali. Então, se você... eu quero esse fundo, que você sabe que vai usar, você pode. Ou, olha só que legal, aqui você já tem listras já prontas. E é claro, a borracha. Aqui. E a régua, que se você vai usar junto com alguma outra, que já vai te dar os ângulos de uma reta aqui. Então, galera, eu consegui fazer esse efeito aqui, como tinha mostrado no início para vocês, com esse programa. Então, vale a pena aí explorar esse programa. Tem essas limitações do tamanho do pincel, mas ele tem uma precisão assim muito grande para imitar essas ferramentas.
Então, vamos dizer que, eu fiz um desenho lá no Photoshop, eu posso trazer para cá o JPEG daquele desenho e botar algum efeito já em cima. Aqui eu salvo como, né? Como todo programa, isso aí não é nenhum mistério. Então é isso, galera. É um programa muito legal e para quem eu achei assim, no meu caso que eu trabalho com aquarela, eu achei fantástico. Dá para conseguir aqui efeitos muito bons. Espero que vocês tenham gostado desse review e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!